mostrar para todo mundo. Ó, yes, consegui acalmar a aluna. Normalmente eu só agito o povo. Bom, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de basquete, né? Continuar falando de basquete. E hoje a gente vai falar de uma parte que é muito importante, que é o posicionamento em quadra. Quando a gente fala de posicionamento em quadra, a gente precisa levar em consideração algumas coisas que são importantes. Entender a função de cada jogador em cada posicionamento, em cada posição específica. Saber que eu preciso trabalhar em todas as posições. Eu preciso ter uma noção do que cada um. Bonitão! E aí? Faz tempo que você acordou agora? Esse olhão inchado aí, ó. Caraca, moleque. Fala sério. Tá sem microfone. Tô ouvindo nada. Espero. Então, olha só. O que a gente precisa entender é que quando eu estou numa posição determinada no jogo, eu preciso entender qual é a função das outras posições, o que os outros jogadores realizam em cada uma de suas posições, para eu saber como eu vou poder ajudar. A gente tem falado muito, né, em jogo cooperativo. Quem sabe me dar uma definição de jogo cooperativo? Me explicar o que é? Eu esqueci. Eu vejo o pessoal falando muito de jogo cooperativo, mas eu tô com uma amnésia temporária, principalmente quando eu falo com os meus alunos, aí eu preciso que eles me ajudem. Quem pode me ajudar? É um jogo em grupo, tipo, Mas, fala. que na verdade eles teriam que trabalhar como uma equipe, cooperar um com o outro, não competir um com o outro. Tá, beleza. Mas vamos lá. Então, o basquete é um jogo cooperativo. Sim, Sim? sim, Mas eu não jogo com o outro, eu não quero ganhar do outro time. sim, só cooperativo com o seu time. Ah, olha lá. Uma definição de jogo cooperativo é exatamente isso, Pedro. Mas olha lá, uma definição de jogo cooperativo é aquela assim, onde para que um ganhe, todos devem ganhar, né? Então, na verdade, o jogo cooperativo ele tem uma ideia inicial que é não não extinguir, mas tirar, né, diminuir o peso ou a valorização da competição. E isso é bastante importante, né, quando a gente fala, por exemplo, de ensinar dinâmicas, né, de ajuda numa escola, em, em algum lugar, num clube e tal. Só que eu não quero, né, enfatizar a importância da competição. No entanto, se a gente for pensar como o Pedro falou, quando eu estou em equipe, quando eu estou em um time, eu preciso colaborar com todos os integrantes do meu time para que a gente consiga atingir um objetivo que é de todos. Então, por exemplo, num jogo de basquete, é a vitória, né? Então eu entro no jogo, eu não entro para perder o jogo, eu não entro para participar, eu não entro para competir. Todo mundo que entra, entra para ganhar. É claro que competir é importante, que participar é importante, mas o ser humano, ele é competitivo por natureza. A natureza do ser humano é ser competitivo, né? E, e daí o que, que acontece? Normalmente, o que a gente faz? A gente começa a buscar alternativas, né? Para que essa competição faça um sentido. Então, beleza, vamos lá, vamos voltar para o basquete. Eu preciso entrar em quadra e eu quero ganhar o jogo. Eu estou num campeonato, eu quero ganhar o jogo. Ótimo, não tem nada de errado em querer ganhar o jogo, né? Mas o que eu preciso entender é que para que eu chegue a esse objetivo de ganhar o jogo, eu preciso entender o jogo.
eu preciso pensar o jogo, eu preciso ter objetivo no jogo. E quais são esses objetivos? O primeiro é trabalhar em equipe. É a parte mais difícil. Por quê? Porque quando eu trabalho em equipe, eu tenho que pôr os meus interesses atrás dos interesses do grupo. E essa é a parte difícil do negócio. Por quê? Porque todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa primeiro na gente, e é natural, normalíssimo, né? Eu quero ser atendido numa loja, né? Cheguei numa loja, eu quero ser atendido. Eu quero ser atendido primeiro que todo mundo. Por quê? Porque eu me coloco em primeiro lugar. Só que será que num jogo coletivo é assim? Eu tô com a bola na mão, no meio da quadra, marcado por 3 jogadores. Se eu tô sendo marcado por 3, óbvio que tem 2 caras do meu time que estão sem marcação. O que eu tenho que fazer? Passar a bola para um deles, que ele vai ter mais chance de arremessar e converter a cesta do que eu. Mas será que eu faço isso? Não, eu vou tentar eu mesmo arremessar, porque eu confio mais em mim do que nele. E isso acontece muito, 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 mas muito mesmo em equipes, em esporte coletivo, né? Como vocês sabem, eu fui treinador do handebol aqui de São José por 17 anos, fui treinador do futsal feminino por 6 anos, e trabalhar com esporte coletivo é complicado, exatamente por isso, né? Porque às vezes o relacionamento entre as pessoas, a, a forma como eles conversam, como eles interagem entre eles e tudo mais, traz uma série de complicações, uma série de fatores que podem influenciar tanto positivamente como negativamente no resultado final. Então a gente precisa estar assim muito atento com o que está acontecendo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Quem sabe, eu nem espero vocês responderem, já estou fazendo pergunta, né? Quem sabe quais são as posições específicas do basquete? Não, fala um de cada vez, senão eu não consigo entender, não. Pivô. Pivô, Eu vou ser bem sincera que eu nem sei. nem Não sei. faço ideia. Tá, mas o pivô tem, a Ana Paula já acertou um. Tem lançador ou eu que estou inventando, professor? Então, você está inventando, mas é porque na verdade todos lançam, né? Todos arremessam, mas tem um cara que ele faz isso muito, né? Que é o que a gente chama de ala. O ala é o jogador que joga mais na lateral, né? Mais para os lados das quadras, e ele é o chutador. Então, por exemplo, você pega o Oscar. O Oscar era ala, né? Então era um cara que chutava todas as bolas. O que é o chutar? Né? O chutar, a gente, na verdade, transformou para a língua portuguesa a palavra do shooting, né? Do inglês, que é lançar. Então, o cara arremessa, ele lança, ele faz um shooting, né? E aí, para a gente deixar mais fácil, no português a gente fala chuta. Só que daí, eu brinco, né? Que no handball a gente fala também o chuta, né? No basquete a gente fala o chuta. Só que eu falo assim, mas se eu chutar, né? É falta, porque eu não posso pôr o pé na bola, né? Então daí, só que quando a gente vai para a beira da quadra, né, e vai orientar o time, você imagina você falar para o seu jogador, arremessa, já deu os 3 segundos que ele pode ficar com a posse de bola, né, no handball, os 5 segundos do basquete, ele perdeu a posse de bola. Então você fala, chuta, 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 né, que é muito mais rápido, tá? Fica uma situação muito mais dinâmica, tá legal? Então, eu tenho lá o pivô, né? Eu tenho o ala, aí eu tenho o armador, né? O armador normalmente é o cara que pensa o jogo, é o cara que arma o jogo, que cria as jogadas, que observa as melhores situações para deixar os companheiros em
posição adequada para realizar os arremessos, né? Para fazer os chutes e tentar a cesta. Agora, a gente classifica os jogadores nessas posições levando em consideração, por exemplo, a altura. Um cara alto, igual eu, assim, com 1,70 m de altura, só pode ser treinador no basquete hoje em dia, porque os caras são tudo gigante, né? Mas, normalmente, os jogadores mais baixos são os jogadores que atuam na armação, né? Na imposição da velocidade do jogo. E os mais altos, né, que vão ter mais chance de aproximação com a cesta, eles estão lá jogando como pivô, né? Então, normalmente, o jogador mais alto é o pivô, que é o que está dentro do garrafão, mais próximo da cesta. Então, é aquele cara que ele tem que ter muita mobilidade. Por quê? Porque ele só pode permanecer 3 segundos dentro do garrafão. Mais do que isso, ele comete uma falta. Então, ele entra no garrafão. Se ele não recebeu a bola, ele sai. Daqui a pouco ele volta para dentro do garrafão. Não recebeu a bola, ele sai. E ele vai circulando, ele vai se movimentando dessa forma. E daí o que acontece? Ele é normalmente o cara mais alto, né? Então, você pega na NBA, né, que é a maior referência aí do basquete, com qualidade técnica e tudo mais, pivô lá de 2,10 m, 2,15 m, né? Você fala, pô, o cara é muito grande. Sim, ele é muito grande, e é por isso que ele tá lá como pivô. Ah, mas tem um cara lá que é um grego que joga, eu não sei falar o nome dele, que joga na NBA, ele tem 2,15 m, ele é ala. Mas por que ele é ala? A gente chama esse cara já de ala pivô, né? Ele joga de ala, ele faz os arremessos, mas ele é muito alto, então ele tem condição também de jogar como pivô, né? Então ele troca de posição, né? Ele circula dentro do sistema tático de uma maneira que ele ocupa mais de uma posição no jogo. E isso cria dúvidas, né, nos adversários de como marcar e muitas possibilidades, né, de combinações táticas que os jogadores vão fazer durante o jogo para criar situações de arremesso. Então, entender dessas posições, entender essas funções é primordial para a gente. Daí tem gente que vai falar para mim assim, professor, mas eu vou trabalhar num clube, numa escolinha de iniciação esportiva, com crianças até 14 anos. Eu não preciso saber isso tudo. Eu não vou trabalhar com um time profissional, competitivo. Não. Mas lembre-se que o seu aluno pode chegar a isso. Você não tem essa pretensão, mas de repente ele tem. E se você vai ensinar, se você precisa ensinar, é bom que você ensine da melhor maneira possível, da forma mais completa possível, com a melhor dinâmica possível. Por que isso tudo, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque às vezes a gente omite algumas situações e a gente começa a criar problemas futuros. Por quê? Porque esse desenvolvimento ele é progressivo e ele é cumulativo. Então, quando eu vou trabalhar os meus alunos, eu preciso começar a munir, a ofertar, a entregar, né, a melhor informação, a maior quantidade de informação, a maior variabilidade ou variedade de situações, de informações e de experiências e vivências, para que ele possa ter um acervo muito grande. Quando ele decidir, por exemplo, depois de aprender o basquete com vocês, ir jogar voleibol. Aí vocês vão falar assim, o professor tá maluco, bebeu, né? Cheirou cola antes de começar a dar aula.
O cara tá falando de basquete e aí o cara escolheu jogar vôlei. O que tem a ver a vaca com o avião, né? Não tem nada a ver, o professor tá doidão. Tem. Se eu tenho um acervo motor bom, se eu tenho um acervo motor rico, se eu aprendi a entender das situações de jogo que são favoráveis, né? Eu tenho a condição, né, de aplicar essa situação em outras modalidades, ou essas situações em outras modalidades. Por quê? Porque as dinâmicas dos jogos coletivos, principalmente os que usam bola, né, é muito parecida, ela é muito adaptável. Então, o que eu preciso saber de verdade? A regra do jogo para eu não infringir a regra. O que é infringir a regra? Ir contra a regra. Por quê? Porque uma coisa a gente precisa ter noção no esporte. O que não é proibido é permitido. Então eu preciso entender na regra o que eu não posso fazer. Qualquer outra situação que não esteja citada na regra, que eu não posso fazer, é permitido que eu faça. E daí entra aquele negócio da criatividade, da ousadia do jogador, né, da habilidade que ele desenvolveu para fazer o jogo. Então, é com base no meu conhecimento da regra, no meu conhecimento técnico e na vivência adquirida pelo meu jogador que eu vou fazer esse desenvolvimento. Então, por exemplo, eu tenho uma cena do Michael Jordan, e o Michael Jordan foi um cara assim, completamente fora da curva quando a gente fala do basquete, né? Eu acho muito difícil, por mais que se fale hoje do LeBron James e tal, eu acho muito difícil um outro jogador que vá conseguir, né, a característica de ousadia que tinha o Michael Jordan. Eu lembro de um lance que ele fez jogando, se eu não me engano, no Chicago Bulls, eles estavam jogando contra o Miami. Acho que era o Miami, eu não lembro exatamente qual é o time. Eu sei que tinha um jogador que era um pouco mais baixo que ele, e o Michael Jordan tem 1,90 e tralalá, né? E tinha uma impulsão, assim, fenomenal, né? Ele tinha uma impulsão parado, né, sem tomar impulso, de 70 centímetros de altura. Você imagina, um cara com 1,98, ele levantava a mão, ficava para mais de 2,40. Ele subia mais 70 centímetros, imagina a altura que esse cara chegava para enterrar uma bola. A cesta está a 3,5 m, né? Então era um cara que passava a linha peitoral da altura da cesta com facilidade. Aí tinha um jogador que era um pouco mais baixo, e tem uma imagem, né, que é a imagem assim, virou um ícone do Michael Jordan, que é até a Nike adotou essa imagem para os produtos que são lá da linha do Michael Jordan e tal. Que é ele saltando com a bola para cima e as pernas afastadas. Isso aconteceu nesse jogo porque ele vem fazer uma enterrada, ele bate a bola, faz a progressão, né, as duas passadas que é permitido para ele, e ele salta. Quando ele salta, ele afasta as pernas. Ele passa por cima do jogador que estava marcando ele. Então, o cara não pulou, ele passou por cima, né? Passou por cima da cabeça do cara, assim, ó, e enterrou a bola. Aí ele segura no aro, né, da cesta, para não cair ali. De repente, se o cara se movimentou e tal, ele cai em cima do cara e poderia machucar. Mas isso é uma atitude de uma ousadia, de uma autoconfiança gigantesca, né? Por quê? Não é normal você falar assim, não, o cara tá me marcando aqui, eu vou passar por cima dele e pronto, né? Pulo por cima do cara e pronto, aí, já fiz. A regra não disse que ele não podia fazer, né? Então, e contestaram, né, que ele colocou o jogador em perigo, a integridade física do jogador e tal, fizeram um monte de crítica para ele, né? Só que não encontraram
brecha na regra que pudesse, né, falar contra essa atitude dele. Ele não tocou no jogador. Então, se ele não tocou no jogador, como que ele pôs em risco a integridade física do cara? Né? Não derrubou, não fez nada, então tá garantido ali a segurança, né, do jogador que estava marcando. Quando ele enterra a bola e segura na cesta, a regra permite que ele segure até para garantir a integridade física do outro. Então, continua a ideia, né, que ele estava se protegendo e protegendo o outro jogador. Então, até tentaram, né, invalidar esse tipo de jogada e tal, e não conseguiram. Por quê? Porque a regra não tem essa especificidade. Tudo bem até aqui? Então vamos lá ser um pouquinho mais técnicos agora. Vamos entrar na apresentação. Eu descobri que quando eu ponho a apresentação assim, ó, eu não caio. Então eu não preciso, na verdade, eu só não posso fazer a apresentação em tela cheia, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de basquete, né, e eu na verdade, eu transfiro isso para todas as modalidades coletivas, a gente precisa entender o seguinte, ó, posicionamentos e postura defensiva individual e coletiva no jogo de basquete. Galera, esporte coletivo, a gente vence, a gente ganha o jogo aqui, ó, na defesa. Tem gente que vai falar para mim assim, o pessoal que é do futebol vai falar, ih, o professor é retranqueiro, né? Porque no futebol, os times que jogam mais defensivamente são chamados de retranqueiros. Mas qual é a diferença dinâmica entre o futebol, né, que é num campo, e o basquete, o handebol, o próprio futsal, que é numa quadra? Existe alguma diferença da dinâmica do jogo em relação a isso? O que vocês acham? Um jogo de quadra para um jogo de campo, a velocidade do jogo é muito mais rápida. A velocidade é mais rápida. E o que mais? Tá, você está no caminho, estou gostando. Posicionamento, professor. E Os o posicionamento O dos que jogadores. O que Por acontece com o exemplo, posicionamento? os jogadores de futebol, eles têm essa dinâmica. Como a colega disse aí, né? A agilidade, a rapidez, como que é? O deslocamento. É diferenciado, eu acredito. Mas por que é diferenciado, Rosa? É Porque exatamente isso. é eles que correm atrás da bola. E no caso do basquetebol, é a bola que vai até o jogador. É? Se eu puser a bola lá no Não meio é? da quadra, ela vai sozinha atrás do cara? Não, ela é arremessada, ela é jogada, né? Sim, Professor, mas... Oi, diga. porque tem menos jogador em quadra? Porque tem menos também. Agora, o mais importante é o tamanho. Eu tenho no basquetebol uma quadra de 28 metros de comprimento. No futebol, eu tenho um campo de 100 metros de comprimento. A diferença é gigantesca. Então, quando a gente fala de jogar mais defensivamente o futebol, o jogo fica feio, ele fica preso. Por quê? Porque você vai aumentar, vamos dizer assim, né, a população, a quantidade de jogadores no seu campo defensivo, ocupando mais espaço, né, e o jogo fica muito truncado, ele fica muito feio. Quando eu falo isso, né, dessa atuação defensiva no basquete, eu tenho uma ideia de uma movimentação muito maior do time atacante, né, porque ele tem menos espaço, então ele demora mais para se cansar, ele se posiciona muito mais rápido em relação, né, ao campo, em consequência do espaço também, e isso exige da defesa uma movimentação,
e um posicionamento e principalmente uma atitude defensiva muito interessante, né? Por quê? Porque a defesa ela precisa antecipar essa movimentação do ataque para que ela consiga ter sucesso. Então, quando a gente fala do esporte coletivo, né, do esporte de quadra que a gente ganha na defesa, tem ainda um outro fator. Todas as vezes que eu vou lá e arremesso para a cesta, tem alguém ali perto de mim e me dá um toco, que é o que está acontecendo nessa imagem aqui, ó, o cara vai arremessar, olha o braço, né? Imagina aqui a continuidade do braço do cara, onde está a mão dele. Está exatamente na trajetória que a bola vai pegar. Então aqui ele vai dar um toco, né? Quando você intercepta a bola que acabou de sair da mão do arremessador e não permite, né, que ela vá em direção à cesta, você está dando um toco, né? E galera, o que a gente vibra a hora que consegue dar um toco no basquete é sensacional, né? E o que acontece com o jogador que sofreu o toco? Ele começa a ficar chateado. Pô, eu tô indo lá arremessar e eu não consigo. Eu não tô tendo eficiência. Então a autoestima desse jogador vai diminuindo. Então você imagina o seguinte, ele veio atacar, tomou um toco, não conseguiu fazer o ataque e o time dele sofre um contra-ataque. Ele já está pensando, já está triste, chateado, porque ele tomou o toco, ele não consegue defender direito, o time que veio fazendo o contra-ataque faz uma cesta. Abriu vantagem no placar, diminuiu a autoestima do cara, ou seja, está minando, está implodindo, né, a supremacia do outro time. Está destruindo a supremacia do outro time e está assumindo a própria supremacia. Então, quando eu falo de tática, é exatamente dessa forma, né, que eu preciso agir. Eu tenho que diminuir as forças ofensivas do meu adversário, né, e criar a dúvida defensiva nele. Por quê? Porque eu preciso me sobressair taticamente quando eu estou atacando para conseguir fazer o arremesso. E eu preciso me sobressair taticamente, defensivamente, para que eu não permita que o meu adversário consiga fazer o arremesso. Ou seja, eu tenho que ser muito bom nas duas situações. Tudo bem? Só estou complicando a cabeça de vocês, né? Professor, acho que o seu fone está perto aí do coração que a gente está escutando. Nossa senhora. Tá tão alto assim? Meu coração bate forte mesmo. Então vamos lá. E agora, melhorou? Melhorou. Então tá bom. Olha lá. Então hoje, Ouvido bom, hein, colega? você viu? Eu não ouço meu coração? Eu sinto, mas ela tá. Ele estava falando e estava batendo. Então, é que assim, na É bom que tá verdade, vivo, né, professor? eu continuo vivo. É. E na verdade, eu sinto que o meu coração acelera quando eu falo, porque eu me envolvo muito, né, no que eu vou falar e eu falo com emoção mesmo. E daí dá isso. Mas tudo bem, vamos lá. Segue o jogo. Vamos lá. Fundamento defensivo. Galera, quem pode me dizer o que é um fundamento defensivo? Tirei daqui para vocês não lerem. Ai, 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 ai. Esse silêncio acaba comigo. É um meio que você vai defender? É um meio que eu vou defender. Sim. Mas dá para melhorar. Professor, Oi. é que até a gente ativar também o negocinho aqui de áudio demora. Eu sei. É que eu gosto de pegar no pé de vocês. Sabe como que é, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada nunca. Mesmo que Ô, ela seja professor, repetida. é a postura de defesa em si, não é? É que é utilizada durante o jogo. Sim. Como, por exemplo, a, a postura defensiva individual do jogador quando ele está
esperando a bola. Exatamente. Espera aí que tá o Thiago e a Viviane pedindo o link aqui. Deixa eu passar para Eu ele. mandei pro Thiago o link. Mas o Thiago é miguezento pra caramba, viu? Não liga não. Ele dá Eu os mandei assim miguezinhos. que o senhor Bom mandou. dia, professor. Já tô aqui, a Ana tinha mandado. Miguezento. Por que muito mandou bem. mensagem para mim então? Cara de pau. Mas já tinha mandado, eu esqueci de apagar. Desculpa. Entendi. Tudo bem. Deixa eu falar aqui Fala. do coisa aqui. Bom dia a todos. Bom dia. E a Atrasadíssimo. Briga todos. com ele, professor. Normal. Deixa aí. Mas olha lá. Vamos seguir aqui a ideia. Rosa, continue falando aí. Você estava indo bem. Ai, professor, já falei Não, bastante. já falou bastante, mas pode falar mais. Então, O gesto defensivo. O que mais? eu falei, professor, ele é... Ai, professor. A pessoa fica esperando a bola, o jogador, né? Desculpa, tô nervosa por conta do TCC. Mas o jogador, ele fica esperando a bola, aquela postura de recepção. Tem várias, acredito, que posturas de defesa, não tem? Tem. Então, olha lá. De defesa O fundamento. Postura de defesa na hora do drible, não é isso? Exatamente. Esses todos são os fundamentos defensivos. E o que eles fazem, né? O que eles trazem para a gente? Então, Maronese fala o seguinte: fundamento individual de defesa, né? São as técnicas, posturas, procedimentos, atitudes e recursos que tornam o jogador mais qualificado para defender dentro de um sistema de defesa individual. Por que a gente fala de sistema de defesa individual? Se eu for olhar a regra do basquete, né, assim, eu falei da NBA. A NBA é um caso à parte no basquete. Por quê? Porque a NBA tem regras próprias, né? É uma liga independente, ela não tem vínculo, por exemplo, com a Federação Internacional de Basquetebol, que é a federação que estabelece e determina as regras, por exemplo, para as Olimpíadas, né? As regras da NBA são diferentes, metragem e tudo mais. E é claro que algumas coisas já foram adaptadas na Federação Internacional para ficar mais próximo da NBA, para que se tenha um desenvolvimento, vamos dizer, linear, tá? do esporte. Mas aí tem um detalhe que é muito importante. Na NBA, por regra, pelo regulamento da NBA, não é permitido fazer marcação por zona. O que é marcação por zona? Divide-se a quadra em espaços determinados e cada jogador marca aquele espaço. A NBA isso é proibido. Só pode existir na NBA defesa individual. Ou seja, cada jogador marca um oponente e vai embora. Não pode ficar fazendo, né, delimitação ou determinação de espaços defensivos para cada jogador. Isso é uma das coisas, né, que aumentou muito significativamente o desenvolvimento técnico dos jogadores da NBA. Por quê? Porque quando você é marcado individualmente, você precisa se sobressair diante do seu adversário para que você consiga realizar os movimentos, o ataque, o arremesso, o que for, né? Se você não consegue superar o seu adversário, você não vai ter resultado nenhum. Então, isso forçou, né, os atletas a terem um desenvolvimento técnico individual muito maior e um desenvolvimento tático individual muito maior. Ou seja, pensar a estratégia do jogo individualmente, mas com possibilidades de atender às necessidades do coletivo. Aí é o que deixa ainda mais difícil a situação, né, que a gente estava falando no começo, do cara
pensar primeiro no objetivo do time e depois no dele. Tudo bem? Bom, então olha lá. Então, fundamentos defensivos são exercícios educativos que possibilitam aprender a postura correta a partir de uma postura básica, que será utilizada em diferentes situações de jogo. Rosa, você falou mais de uma vez dessa postura, né, do jogo. O que seria essa postura no jogo? Que postura, professor? Ué, você falou de uma postura defensiva. É individual? É. Qual seria? Você quer que eu detalhe ela tecnicamente? Não, você pode só explicar. Só falar o que ela é. Sem detalhe técnico. Ah, professor, você me põe em cada uma. Não. Ó, eu estou fazendo você treinar para o seu TCC. Lembra que tem a nomenclatura técnica e tudo mais? E daí eu estou falando para você deixar mais simples. Eu sou leigo, eu não entendo de basquete. Eu quero que você me explique para eu conseguir imaginar a situação. Então, é que eu lembro que você já tinha explanado alguma coisa para gente, acho que foi no 4º semestre isso ainda. Ai, professor, fala sério. Ô, colegas, ajuda aí, vai. Podem ajudar, não precisa ser só a Rosa, sacanagem, né? Ela vai me bater depois. Bom dia. Vou Fala. ajudar. Diga. O jogador deve se pôr em pé e estar paralelo, voltando a tabela afastada até o limite do ombro e prosseguir a posição dos flexores de joelho como se deve estar sentado, entendeu? Inclinado. Nossa, chama a mãe que o pai tá louco. Eu pedi para ser mais simples, Thiago. E o corpo, né? A posição do corpo, né? Então, mas Na fala posição isso de reta, forma mais entendeu? simples. Ó, você está sendo muito técnico. Eu quero você menos técnico na situação, na explicação. É em pé, ele deve ficar em pé, afastado um pouco da posição, com os ombros sempre inclinados, a posição reta, entendeu? E por que fazendo isso? flexores. Só isso. E por que isso? É a posição, né, do que você tá pedindo aí, entendeu? Já Galera. fala, né? Defensivo individual. Isso. Ele vai defender contra suposto, como é que diz, professor? Adversário. Um adversário, um oponente, mas ele está fazendo isso individualmente. Então. Nossos colegas mais manjados devem estar rindo da nossa cara, viu? Aí eu não entendo muito basquete, né? Olha só, quando a gente se posiciona defensivamente, qual é o primeiro objetivo do posicionamento defensivo? Evitar o ponto do outro, o arremesso do outro, né? Então, quando eu me posiciono defensivamente, a primeira ideia, e eu gosto de falar isso para as crianças entenderem o quão importante é defender. Porque assim, a gente tem no Brasil, né, uma característica que é assim, eu não sei se é no Brasil, eu acho que é no mundo inteiro. A criança, ela só sabe não, ela imagina, né, que ela está participando do jogo, que ela está fazendo alguma coisa legal no jogo, se ela tiver com a bola na mão e se ela marcar o ponto. Se é um outro do time dela que marca o ponto, para ela não foi satisfatório. Ela não participou, ela não entende que quando o time ganha, ela ganha junto. Quando o time perde, ela perde junto. A criança não entende isso. Então, quando eu falo dessa situação defensiva e que eu particularmente eu acho muito importante desenvolver, né, esse setor defensivo e é ali que a gente ganha o jogo, eu mostro para os meus alunos a importância da defesa, né, a importância do me posicionar bem, né, com um objetivo muito claro: atrapalhar a ação do meu adversário. Porque às vezes a gente usa outros termos, né?
e a criança não entende. Mas quando eu falo assim, ó, você tem que ir lá e tem que atrapalhar o cara de arremessar, você tem que atrapalhar ele de fazer o ponto, porque senão você perde o jogo, a criança entende. Aí ela começa a observar as possibilidades que ela tem de se atrapalhar. E o atrapalhar, nesse caso, não é uma palavra pejorativa, não é uma palavra ruim. Na verdade, é a melhor atitude que um defensor pode ter. O problema é que, às vezes, a gente quer entender, né, a ação de uma forma muito formal. E o esporte ele tem que ser divertido, ele tem que ser E se agradável. atrapalhar no basquete, professor? Uhum. Cortando aí o senhor. E se atrapalhar no basquete? Seria fazer uma falta, né? Não, Eu porque pegar a olha bola só, sem fazer falta nenhuma, né? Porque isso, se eu fazer falta eu, no momento, eu posso me atrapalhar minha equipe, né? sim, por quê? Porque o basquete ele tem limites de faltas. Então, por É o exemplo, famoso toco? Aí depois é o tiro não, livre, né? o toco, Rosa, é quando você atrapalha o cara sem fazer a falta. Então ele vai arremessar, você vai lá e desvia a trajetória da bola, a bola não vai para a cesta. Não fez falta, perfeito, tá? Quando eu toco o jogador, quando eu faço uma falta, começa a contar as faltas individuais e coletivas. Então, se eu tenho 5 faltas individuais, a hora que eu cometo a 5ª falta individual, eu Tiro tenho que livre sair direto. do jogo. Individual, eu saio do jogo. Mas eu falo que o adversário vai conseguir fazer cesta mais Sim. frequente. Eu saio do jogo. Vai entrar outro jogador no meu lugar? Vai. Só que eu Vai. deixo de jogar. Agora, quando eu tenho 5 faltas coletivas, então eu fiz uma falta, o Thiago fez outra, a Rosa fez outra, vai fazendo. A partir da 6ª falta coletiva, e é muito fácil atingir 6 faltas, o time, quando sofre qualquer falta, qualquer lugar da quadra, tem direito a um lance livre. Então, você ajuda, você proporciona situações que o seu adversário vai ter arremesso livre, né, sem marcação, tá? E a chance de aumentar o placar em benefício dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com falta, né? Isso no handball é diferente, por quê? Handball não tem limite de faltas. E ainda tem aquele detalhe da regra do jogo passivo. Se o time que está atacando não consegue me superar, mesmo eu fazendo as faltas, ele pode perder a posse de bola por causa do jogo passivo. Então, as dinâmicas das duas modalidades são muito diferentes. E como vocês estão tendo elas simultaneamente, vocês têm que prestar muita atenção, mas muita atenção, muito, mas muito, muito mesmo, né? Para não confundir essas dinâmicas, para não confundir as regras de uma com a outra. Tudo bem? Aí, olha lá. Aqui vai aparecer, na verdade, 5... Opa, cadê o mouse? 5 dessas bolinhas, eu não fiquei esperando aparecer todos, eu printei e fui mais rápido para a gente seguir o jogo, tá? Então vamos lá. A postura defensiva individual básica é essa, que o Thiago descreveu, que a Rosa falou e que a gente precisa prestar muita atenção aqui em alguns detalhes que são importantes. Olha o desenho e veja a descrição. Ó. As pernas devem estar afastadas, elas estão lateralmente. Os joelhos semiflexionados. Aqui, a impressão que dá pelo desenho é que o joelho está flexionado em 90 graus. Aqui é muito baixo, né? Igual o Thiago falou. Ele tem que estar com o joelho flexionado como se fosse sentar numa cadeira. Como se fosse, não precisa ser tanto. Por quê? Porque eu preciso ter uma facilidade na minha mobilidade. Então, quanto mais flexionado o meu joelho, né, maior o gasto energético e maior a força que eu faço
para fazer esse deslocamento, né? Se eu não estiver perto do cara com a bola. Se eu estou mais longe, se eu estou posicionado aguardando a aproximação do jogador com a bola, eu não preciso estar tão abaixado, não preciso estar com o joelho tão flexionado. Tudo bem? Agora, quanto maior a proximidade do jogador com bola, mais compactado eu tenho que estar. Mais bem posicionado eu tenho que estar e, principalmente, entendendo que na posição defensiva, né, nessa postura defensiva individual, eu tenho que estar sempre em estado de prontidão. O que é o estado de prontidão? Observando a jogada, posicionado corretamente e pronto para tomar uma atitude, né? Elevar uma ação de forma significativa, ou seja, me deslocar para interceptar a bola, para dar um toco, para fazer um bloqueio. Eu tenho que estar pronto para qualquer atitude que eu precise realizar, né, em prol da minha equipe. Tudo bem? Aí, vamos lá. Então eu tenho que estar com o joelho semiflexionado, o tronco elevado, levemente à frente, por quê? Para manter o meu centro de gravidade, né, bem posicionado, os braços abertos, com as palmas da mão viradas para cima, né? Ou seja, polegares apontados para cima. O calcanhar não deve encostar no chão. Galera, essa parte aqui do calcanhar não encostar no chão, eu discordo completamente. E justifico por que eu discordo. Imagina você num jogo com 4 tempos, né, de 10 minutos, cada quarto tem 10 minutos, ficar nessa posição sem colocar o calcanhar no chão. O quanto de força, o quanto de gasto energético você vai ter e o quanto de dor você vai ter e possibilidade até de cãibra que você vai ter na panturrilha. Por quê? Porque ela vai estar tensionada o tempo inteiro. Então, e outra, se eu tenho que me movimentar, eu consigo dar o impulso sem apoiar o pé inteiro no chão? Quem tem curiosidade, levanta aí e tenta ficar na ponta do pé e dar um impulso. E depois faz o mesmo impulso com o pé inteiro no chão, mas concentrando a força na ponta do pé, sem tirar o calcanhar do chão. Levanta e faz isso. Vou até parar de compartilhar para ver se alguém vai ser bonzinho e vai pôr o vídeo fazendo para eu ver. Alguém? Ou ninguém? Ai. O que vocês estão rindo? Tô falando sério. Galera, Professor, mas justamente ficar na ponta do pé é para dar um maior impulso, não é? Na hora de fazer a defesa? sim. Mas qual o movimento que você faz na hora de se deslocar? Você sai da ponta do pé? Caminhar. Não. Olha lá. Você está falando de estar na ponta do pé para ter um impulso maior para a defesa, não foi isso? Para a defesa, isso. Então, qual é o movimento que você faz para se deslocar, para fazer essa defesa? Salto. Você vai saltar. Você salta direto da ponta do pé ou você busca o apoio no chão com o pé inteiro para conseguir fazer esse deslocamento? Eu estou fazendo isso, você acredita? Eu meio que uso a ponta do pé, professor. Você não apoia o pé inteiro? Você apoia o primeiro pé inteiro, professor, e depois vai com a ponta. Ai, que coisa. Então, se você está na ponta do pé, você vai ter que voltar o pé para depois saltar. Isso. Então, você faz 2 movimentos em um. Não vale a pena. É melhor você estar com o pé inteiro no chão, com a força concentrada na ponta do pé, para que daí você tenha a base para se deslocar, para sair.
Quando E a gente você estiver lá na leva a prática, quantidade certa, né? sim. Quando a gente estiver lá na prática, eu mostro isso para vocês com os detalhes, né, que são importantes nessa situação, né? Por quê? Porque eu, sinceramente, eu acho que é gastar muita energia sem eficiência ficar dessa forma, tá? Ah, professor, mas eu já estou acostumado, eu faço isso desde 1945 e tá tudo bem, não tenho... Tudo bem, pode continuar. O que eu Chamou digo é de assim, véia, hein? o que eu digo é assim, eu não sou o dono da verdade, né? Eu tenho as minhas opiniões, as minhas convicções, as coisas nas quais eu acredito. E vocês têm a crença de vocês, as convicções de vocês. Quem está certo ou está errado? Nenhum de nós. Nem certo, nem errado. Por quê? Porque é a minha experiência, é a forma como eu entendo. Vocês têm todo o direito de ter uma experiência diferenciada, de ter uma possibilidade, né, de conhecimento, de vivência, de experiência diferente da minha. Por que não? E isso vai ser ruim? Não. Agrega tanto para mim como para vocês. Tudo bem? Então, quando eu falo assim, ó, não fiquem com vergonha, pergunta, não tem pergunta boba, não tem pergunta idiota, ó, não deixa de fazer a prática, vivencia, experimenta, para que você consiga acumular essas vivências e elas poderem te ajudar no seu desenvolvimento. Ok? Então vamos voltar aqui, compartilhar de novo. Professor, Oi, diga. Quem me chamou? Quem chamou? Parei de compartilhar de novo. mas se tiver na ponta do pé, é regra ou não? Não. Isso é, assim, ó, tudo que a gente fala de gesto técnico, de fundamento, são estudos do movimento, né, técnico do jogo. Não está na regra. Tá? Por isso que eu estou falando para vocês. Eu não concordo, eu prefiro fazer de outra forma. Tudo Se bem. tivesse na regra, tá ferrado todos os times. Daí todo mundo tinha que fazer igual. Não tem jeito. Quando é regra, é padronização. Ah, sim, tudo bem. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Volta a compartilhar aqui. Então, dessa posição de expectativa, eu tenho que entender o seguinte, ó. Aqui, o jogador está com as mãos para cima. Por que aqui no próximo, que ele também está na posição de expectativa, as mãos estão para baixo? Pelo movimento da bola, né? Ele vai olhar na bola. Ele precisa deixar a mão mais próxima de uma trajetória possível para pegar essa bola, para roubar essa bola, né? E de uma forma que ele consiga acompanhar o movimento do jogador que está fazendo o drible. Então, às vezes a gente se preocupa muito, né, em roubar a bola do cara, em pegar a bola do cara, mas a gente ainda não acertou a distância adequada, a altura, a gente não fez o estudo da altura que ele está batendo a bola, para saber como eu tenho que fazer o movimento, porque se eu vou com a mão de cima para baixo, tento dar um tapa na bola, né, imagina aqui assim, ó, essa mão está aqui, ele tenta dar um tapa aqui na bola, para pegar. Se ele pegar só a bola, beleza, segue o jogo. Agora, a chance dele acertar a mão do cara que está aqui em cima da bola é grande. Acertou a mão, falta. Bola com esse cara aqui, vai lá pro garrafão e vai arremessar. Ah, e tem um detalhe que é muito importante no basquete. Quando entra esse negócio das faltas coletivas, das 5 faltas coletivas, e toda falta se transforma em um lance livre, obrigatoriamente, aí é regra, o jogador que sofreu a falta
é o que tem que cobrar o lance livre. Ah, mas eu sou muito ruim de lance livre, professor, eu não consigo acertar um. Vai treinar então. Vai aprender. Por quê? Todas as vezes que você estiver jogando e sofrer a falta, você sofreu, tem que bater o lance livre, é você que tem que bater. Não pode passar para outro jogador. Então, da mesma forma que eu comentei com vocês no handball, no basquete, especialmente, né, todos os jogadores precisam saber jogar em todas as posições. Porque pode ser que eu precise utilizar você em outra posição numa determinada partida, numa determinada situação de jogo. E se você não tem o conhecimento específico para isso, vai ficar muito complicado. Tudo bem? Aí, aqui é o toco, Rosa. O cara tá arremessando, só que daí ele não conseguiu fazer o toco, né? O cara tá longe da bola, ele tinha que ter saltado antes para essa mãozinha dele tá aqui, ó. Então, no momento do arremesso, você vai e intercepta a bola, ok? Esse é assim, além de me posicionar adequadamente, além de observar, né, o momento do passe, eu preciso acertar o tempo, né, de subida do jogador, a hora do arremesso e a posição do braço. Por quê? Porque quando eu entro para tentar fazer essa defesa e consigo dar o toco, só que o outro jogador ele teve a infelicidade, né, por exemplo, de subir pouco, ou ele achou que ele ia conseguir fazer uma finta, fazer uma mudança de direção e não conseguiu, e essa foi a última opção e não era o que ele tinha pensado ou preparado, né? Mas o que eu tenho que entender enquanto defensor, eu não posso jogar, né, pensando na possibilidade de erro do meu adversário. Eu tenho que jogar pensando com a maior ênfase, né, possível numa atitude de, como eu vou dizer, de realmente bloquear, né, o cara, de realmente me aproximar e assumir, né, a situação defensiva, respeitando as regras, respeitando o árbitro, respeitando o meu adversário, né? Então, não vou bater, não vou nada, mas eu preciso utilizar, entre aspas, as armas que eu tenho para melhor defesa. Então, o toco, é uma das coisas. Então, acertar o tempo de bola, acertar o tempo de deslocamento é muito importante. Tudo bem? Aí, aqui tem uma coisa que, olha a mão desse marcador. Ele pode fazer isso? Sim ou não? Acredito que não. Por que, Rosa? Tá parecendo meio agressivo, né? Tá sendo agressivo. Belezinha esse povo zen do yoga, né? Ó, Rosa, eu adoro pegar no seu Pra pé, mim, Rosa, é muito sim. legal. É permitido, tá? A gente olha a posição do cotovelo aqui do jogador. O cotovelo está flexionado. O que que isso indica? Que ele está recebendo a carga, absorvendo o peso desse pivô que está aí para receber a bola. Então, no basquete, a gente fala que quando a gente põe a mão assim no jogador, a gente sente a pessoa que você está marcando. Essa é a ideia, eu tenho que sentir. Por quê? Porque não dá para eu ficar olhando para ele. Eu tenho que olhar para a bola, né? Se eu fico olhando para ele, joga uma bola, ele recebe, eu nem vi a bola vindo porque eu não estudei a trajetória. Então eu preciso sentir o jogador, coloco a mão e fico de olho na bola para eu fazer a leitura, por exemplo,
né, da trajetória, e sei que a bola está vindo para ele. Como que eu já vou me posicionar para marcar? Se ele é muito mais alto que eu, como é aqui na figura, ó onde está a altura do braço do cara. Qualquer bola alçada aqui, ó, jogada numa trajetória parabólica, aquela que faz a curva, né, vai chegar na mão desse jogador. Dificilmente esse jogador que está marcando aqui, que é mais baixo, vai conseguir interceptar. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa sentir para tentar alguma alternativa de impedir esse cara de receber a bola. Tudo bem? Então, encostar a mão, sentir o adversário, eu posso. Eu não posso empurrar o adversário, porque daí eu não estou recebendo a carga, eu estou passando a carga, né? Eu não posso segurar, não posso travar, não posso tomar peso da mão. Então, a ideia, né, do sentir, né, do se posicionar para sentir, é você perceber toda e qualquer movimentação desse jogador que você está marcando, sem ter a necessidade de ficar olhando para ele. Ok? Aí, o pivô. O pivô é um jogador de grande importância no jogo, né? Ele é o jogador que está dentro do garrafão, que está mais perto da cesta, normalmente ele é muito alto, ele consegue pular, né, e fazer a cesta com mais facilidade. Só que tem um detalhe, o pivô é um jogador tão diferenciado, mas tão diferenciado, que ele consegue realizar muitos dos movimentos que ele faz, ou que ele deveria fazer, sozinho. Então, às vezes, ele recebe a bola, ele gira sozinho e vai para o arremesso, ele não tem que devolver a bola, embora ele possa devolver. Embora ele possa sair da posição de pivô e vir jogar como armador central. Ele pode, não tem problema nenhum. O que é importante? É que todas as vezes que o pivô receba a bola para fazer o giro, não é giro, meu Deus, foi mal. Ele precisa estar protegendo a bola, exatamente como esse cara está fazendo aqui, ó. Por quê? Porque se eu recebo a bola aqui longe do meu corpo e giro, a chance de um defensor dar um tapa na bola e diminuir a minha possibilidade, né? E na verdade anular a minha possibilidade, ela é grande. Então eu tenho que entender, né, que o giro sobre o próprio eixo, e por isso é chamado de pivô, ele é muito importante em relação à finalização. Então hoje, né, a gente entende que o pivô ele deixa de ser um coadjuvante e passa a ser protagonista da própria modalidade. Tudo bem? Então, olha lá. A gente falou aqui, então, de como, né, a gente pode fazer os movimentos e entender o gesto técnico para ensinar um trabalho de defesa coletiva. E agora a gente vai começar a testar isso. E a gente vai testar como? Eu fiz um print, né, de uma situação e eu vou descrever o restante da situação. Tem uma parte da situação no print que vocês vão olhar e já vão perceber. Eu vou terminar de detalhar oralmente a situação e vocês depois vão falar para mim, né, o que está certo e o que está errado no que a gente está falando. Tudo bem? Tranquilinho? Então, olha lá. É importante, né, em uma defesa coletiva, os posicionamentos da equipe em relação à bola, principalmente, né, no chamado lado de ajuda ou flutuação. Isso é, defender o lado ou o jogador que não está com a bola. É necessário fazer isso?
O que vocês acham? Eu só posso fazer a cesta quando eu tô com a bola na mão. O outro lado, não tem a bola. Eu preciso defender lá? Se lá não tem a chance de fazer o arremesso? E aí, galera? E aí, que vocês me galera, dizem? não vou ficar passando vergonha sozinha, não. Mas quem disse que tá passando vergonha? Tá Tô acertando brincando. tudo? Tô. Então, Eu acho importante alguns jogadores continuarem na defesa por conta de contra-ataque. Não sei se é por conta do exatamente isso contra-ataque. que era para falar. Então, eu não acho é, eu não acho adequado, vamos dizer assim, essa essa ideia, né, de deixar um jogador ou dois jogadores e tal na defesa. Por quê? Porque eu vou acabar perdendo, né, potencial ofensivo, entende? Porque o que acontece? Eu tenho 5 defensores. Se eu for atacar só com 3 jogadores, eu facilito o trabalho da defesa. Por quê? Porque eles vão estar sempre em condições, né, de dobrar a marcação. Porque vai ter 2 jogadores lá sem função defensiva, vamos dizer assim. Então, o que eu preciso entender é que eu tenho que trabalhar a minha defesa coletivamente de uma forma colaborativa, de uma forma cooperativa, onde todos os jogadores da defesa estão se ajudando para não permitir, né, que o atacante tome a sua frente, ocupe um espaço vazio, receba a bola de forma bem tranquila e fácil, né? Então tem várias possibilidades que precisam ser exploradas. Tudo bem? Galera, 9h30. Vamos fazer um intervalinho? Rapidinho, a gente já volta? 9h30 Ok. agora, 9h45 a gente volta. Fechado? Fechado. Então, Combinado. até daqui a pouco. Combinado. Parei, ampliei, desliguei minha câmera. Eu vou tomar café e não quero que vocês vejam. Ah, sacanagem, né? Pera aí, já volto.
Fala, meu povo, voltei. E aí? Tudo certo? Um monte de gente já saiu, foi embora. Os caras estão de brincadeira. Vamos continuar ou não? Tá quase acabando, falta pouco. Vamos lá. Vamos que o show não pode parar. Então, olha lá. Quando a gente fala disso, o que a gente precisa entender? O que é uma postura coletiva defensiva, né? Ou defensiva coletiva? É quando eu começo a me posicionar pensando, né, em formas de defesa que eu vou conseguir evitar que o atacante, né, se sobressaia, tenha aí o seu o sucesso que ele pretende, que é o arremesso para a cesta, né? Mas ao mesmo tempo eu ajudo, né, o meu companheiro, caso, por exemplo, ele, né, eu estou marcando o cara com a bola aqui, de repente ele passa para um outro jogador e quem está marcando esse outro jogador é o meu companheiro de equipe. E eu estou ali de uma forma que eu posso ajudá-lo, né, nesse momento mais difícil. Uma coisa que é de extrema importância e que eu preciso entender é assim, todo posicionamento defensivo, ele tem que partir de um princípio que é: eu, enquanto defensor, preciso me colocar entre o jogador com a posse de bola e a cesta. Eu tenho que estar no meio dos dois. Por quê? Porque daí eu consigo ser uma barreira, eu consigo evitar que esse jogador faça o arremesso que ele deseja, né? Porque imagina o seguinte: se eu fico atrás do jogador com a bola, ele está de frente para a cesta, ele vai estar livre, ninguém vai estar ali para atrapalhar ele. Então, eu gosto muito de usar a palavra atrapalhar exatamente por isso, porque essa precisa ser a minha intenção. Essa deve ser a minha intenção, né? De realmente, né, no sentido literal da palavra, atrapalhar o jogador que está com a bola para que ele não tenha sucesso. O meu único objetivo é tirar o sucesso do cara, evitar o sucesso dele. Tudo bem? Então, Colocar obstáculo. Isso, me transformar num obstáculo para ele. Perfeito, Thiago. Ótima colocação. Se eu sou esse obstáculo, né, eu crio para ele a dificuldade. Então, ao criar essa dificuldade, eu já começo a impor ou implantar a supremacia da minha defesa em relação ao ataque adversário. Né? É isso mesmo, muito bem colocado. Muito obrigado. Então, olha lá. Quando a gente pensa nessa defesa coletiva, se vocês olharem aqui, ó, eles estão posicionados bonitinho, ó, 2 lá atrás, 1 no meio e 2 aqui na frente. Isso aqui é um sistema que a gente chama de 2-1-2, né? Esse sistema, ele dificulta, por exemplo, a infiltração para o cara fazer uma bandeja e tal. Isso aqui é uma marcação por zona. Marcação por zona ou por setor, né? Ela, como eu falei para vocês, na NBA não pode, a regra não permite que a gente faça isso. Então, o que eu tenho que entender é que eu vou, enquanto jogador, né, enquanto treinador, enquanto professor, eu preciso entender qual é a regra que rege a minha modalidade. Então, por exemplo, basquete. O basquete ele tem 2 regras diferentes. Ele tem a regra da NBA, que só vale para a NBA, é a regra da liga, e tem a regra da Federação Internacional de Basquete, ou Federação Mundial, Internacional, Mundial, não sei, que vale para o mundo inteiro, inclusive para as Olimpíadas. Então, se um jogador sai aqui do Brasil e vai jogar na NBA,
que ele tem que fazer? Ele tem que se adaptar às regras da liga. Em contrapartida, os jogadores americanos profissionais que vão para jogar a Olimpíada, eles precisam se adaptar às regras da Federação Internacional de Basquete. Então, sempre existem os dois lados da moeda. Qual é melhor? Não tem melhor ou pior. Regra é regra, né? Se a gente for falar tecnicamente, Tem taticamente... que saber, né, a regra, né? Exatamente. Se a gente for falar tecnicamente, taticamente, tudo bem. A NBA, ela é superior e tal, né? É o campeonato de basquete mais difícil do mundo e tudo mais. Mas, em relação à regra, não tem melhor ou pior. É o que eles determinam. Então, por Posso exemplo... falar? Claro. A regra sempre vai estar mudando. Então, você tem que estar sempre treinado e preparado para mudanças, entendeu? Ou de melhoria, ou pode ser achar chato, entendeu? Então, o sempre estar mudando, Thiago, é meio... É mais ou menos, né? Porque muitas vezes Porque eles demoram para mudar as regras, né? É claro que todo estudo que é feito para uma mudança, para uma alteração de regra, ela tem um objetivo muito claro de melhorar o jogo em relação à sua dinâmica, cortando você aí, à professor. integridade física do jogador. Sabe por que eles sempre estão mudando? Sempre não, né? Às vezes é isso que você falou, eles acabam estudando também antes de mudar ou já vem fazendo um teste para saber como que vai adequar para cada a dinâmica no jogo, entendeu? Sim. Questão de tempo de TV que vão vender, entendeu? Questão de patrocínio e também a mídia, né? E a tecnologia sempre avançada, né? Sim, então, ela vai mudar, só que não por exemplo, o futsal teve uma época que mudava a regra quase todo ano, até eles se acertarem. Aí, quando acertou, essa regra que está em vigor hoje no futsal, fazem mais de 8 anos que não muda, entendeu? Então, falar que sempre vai mudar, não é sempre. Ela muda de acordo com a necessidade que existe, uma demanda, né, específica que existe, para que o esporte possa se desenvolver. A Eu gente vou sabe, pelo Golbol. sim, Durante 2 anos em seguida, eles mudaram a regra do Golbol para os deficientes, entendeu? Sobre sim, arremesso de bola, a bola sair do lado da quadra, entendeu? só que antes disso, quanto tempo ficou sem mudar? Muito tempo. Por isso que não é sempre, é isso que eu estou falando. As mudanças de regra, elas acontecem, né, para atender demandas, entendeu? Então, por exemplo, eles estavam com algum problema, eles identificaram algum problema na saída de bola. Precisava mudar a regra. Fez a mudança. Ah, agora a gente vai conseguir um espaço na mídia, vai ser transmitido, eu preciso diminuir o tempo do jogo e tal, não sei o que, melhorar essa dinâmica, porque está demorando muito. Faz uma mudança. Por exemplo, o voleibol ele cresceu muito, né, quando tiraram, por exemplo, a vantagem. Porque antes eram 15 pontos cada set, tinha vantagem. Então, o seu time estava com a posse de bola, o meu time tinha que fazer a bola cair no chão, ganhava vantagem. Aí eu fazia a bola cair no chão de novo no seu campo para eu ter o ponto. Aí trocava vantagem, rodava. Isso fazia o jogo demorar 4 horas. Aí não tinha transmissão de televisão que queria transmitir o voleibol. Aí eles foram lá e mudaram para 25 pontos sem vantagem. Já estão querendo trazer para 21. Por quê? Para ter mais tempo de TV. Por quê? Porque quando tem tempo de TV, tem patrocínio, tem dinheiro para fazer o desenvolvimento do esporte. Então, a gente sabe que hoje o esporte, né, ele entra, além da categoria esporte, ele entra no entretenimento, né? Então, o show do esporte, o entretenimento do esporte, a atração do esporte para quem faz a contemplação de assistir o esporte, é importante para a mídia, para o comércio, né, para business. Então, por exemplo,
os jogadores cada vez mais estão ganhando mais, são mais valorizados. Os jogadores, os treinadores e tudo mais. E para isso precisa de dinheiro, né? Os clubes, né, os times, precisam de dinheiro para manter as estruturas. São viagens, são taxas de arbitragem, são taxas de inscrição de federação, é salário para comissão técnica e para jogador, uniforme. Então tem compra de material esportivo, tem muita coisa envolvida, né, no esporte. Então a gente sabe que o esporte hoje em dia ele é um grande negócio, né? E é assim que movimenta muito dinheiro, uma cifra de dinheiro assim gigantesca que a gente não faz ideia do quanto cada esporte consegue movimentar, né, de dinheiro. Então, se eu não tenho a possibilidade de captar uma renda, né, através de merchandising, de propaganda, de direito de imagem, um monte de coisa, o esporte morre. Não tem como, né? É igual falar assim, por exemplo, uma das coisas que a gente reclama muito, né, é, por exemplo, da taxação de imposto. Eu também acho que o imposto no Brasil é muito caro, tem muito imposto, tem um monte de coisa. Só que o governo trabalha? Não. O governo sobrevive do que a gente paga de imposto para eles. E, teoricamente, ele teria que devolver todo o nosso imposto em benefícios, em serviços, num monte de coisa. Não é bem o que acontece. Mas ele não tem outra fonte de renda a não ser o imposto. É igual o esporte. O time trabalha? Não. O time depende do quê? De sócio que paga mensalidade, de público que vai assistir o jogo lá no ginásio, de Nos Estados Unidos é patrocinador, diferente. de patrocinador que precisa investir. Por que nos Estados Unidos é diferente? Porque lá eles querem que os patrocinadores investem por fora, entendeu? Mas é o que eu acabei de falar, Thiago. O time precisa do patrocinador para ter a sobrevivência. Não é diferente, é a mesma coisa. É que o reconhecimento, as políticas que existem de patrocínio, as coisas nos Estados Unidos que são diferentes, mas o patrocínio em si não é diferente. É porque as quem empresas patrocina? não Quem querem quer retorno. patrocinar, cortando. Sabe por quê? Cai na malha fina, entendeu? Então, o que eu acabei de falar, Thiago, a política de patrocínio nos Estados Unidos é diferente da nossa. Mas só cai em malha fina se você não fizer a declaração correta. Se você entrar no patrocínio, tiver com o processo certinho, tudo autorizado, você declarar, quem recebeu declarar tudo certinho, não existe malha fina. Malha fina só acontece quando eles cruzam os dados de patrocínio e tem alguma discordância no que foi declarado por cada uma das partes. Eu conheço várias empresas aí que falam que não pode patrocinar, até queria patrocinar, mas ela só nega imposto pro governo. Então, aí, quem está errado? Ela sonega, a empresa está errada. Aí é que está o negócio. Entendeu? Não sonegar não cresce no Brasil. Não cresce no Brasil. O cara da Havan cresceu pra caramba e não sonega. Eu não sei. É muito fácil falar isso, sabe? Até parece. O quê? Que ele não sonega. Embaixo dos panos, né? Thiago, sempre existe alguém. Thiago, imagina um cara que tem uma empresa do tamanho que ele tem, se ele vai sonegar. A Receita Federal tá de olho nesses caras, velho. Entendeu? Qualquer deslize de um cara desse, eles caem matando. Não é assim igual a gente pensa, não. O negócio é muito mais sério. No Brasil todo. Oi? Ele tem várias redes no Brasil todo, né? Sim. A irmã dela trabalha lá. Então, quem sabe ela saberia de alguma coisa. Porque ele emprega muita gente, né, professor? Então, é muita gente que depende dele e é muita gente que faz declarações em cima, né, do que recebe, do que ganha dele. Se ele faz alguma coisa errada, são tantos cruzamentos de
de informação que iam pegar ele rapidinho. Empresa, a maioria que eu sei que faz isso é empresa farmacêutica, porque eles faziam isso com meu cunhado. Na carteira ele estava para receber tanto, só que ele ganhava outra coisa. Aí tem, sei lá, Cara, sabe qual é o problema? Eu tenho um defeito muito grande, né? Eu ainda acredito no ser humano e eu sempre quero acreditar que os caras não fazem as coisas de forma errada. Eu acho que eu sou meio bobinho nesse ponto. E daí aparece um monte de coisa que acaba fazendo eu me contradizer, né? Mas vamos voltar aqui para o basquete. Então, olha lá. Se eu tenho esse trabalho por zona, o que acontece? Cada um dos setores que eu tenho aqui é de responsabilidade de um jogador. Então, olha lá, o setor 1, tá vendo ele aqui no fundo da quadra? Esse jogador aqui é o responsável pelo setor 1. Então, quem chegar com a bola aqui vai ser marcado por ele. Setor 2 vai ser marcado por esse que está aqui em cima. Setor 3, que é aqui no meio, ó, está sendo marcado por esse jogadorzinho aqui. O 5 aqui e o 4 aqui. O que acontece nisso? Eu tenho a responsabilidade de fazer a minha ação defensiva, de colocar em prática a minha ação defensiva, quando o jogador com a posse de bola está no meu setor oferecendo perigo ou criando alguma chance ou alguma forma de fazer o arremesso. Só que daí eu tenho um detalhe que é muito importante, que é a ajuda. Essa ajuda a gente chama de cobertura, de dobra de defesa, tem vários nomes que a gente faz dependendo da situação, que a gente usa, na verdade, a gente usa dependendo da situação. Por quê? Porque assim, o jogador ele pode bater a bola, ele pode fazer o drible e passar por mim e tentar o arremesso. Ele pode fazer uma finta, ele pode ter um outro jogador chegando do ataque, se aproximando e ele passar a bola. Então, eu começo a movimentar a minha defesa, né, de uma forma funcional e que aumente a proteção da cesta. Então, ó, imagina que a bola está aqui. Vocês lembram como era o primeiro posicionamento? Ó, eles estavam bonitinhos, né? Fazendo um retângulo aqui, ó, 2 lá no fundo, 1 no meio e 2 aqui. Quando muda a situação, olha onde está a bola. Tá vendo o pontinho amarelo? É a bola. Então, o cara que estava no setor veio marcar a bola, só que olha lá, o do meio desceu para tentar interceptar a bola aqui, o jogador do outro lado se aproxima da cesta, o que estava aqui em cima, ó, assumiu a posição do cara do meio. Então, o que acontece? Eles fecharam as possibilidades de infiltração para deixar o cara só para chutar ou para virar o jogo. Quando ele tenta virar o jogo, a gente se reposiciona, a gente troca, né, de lugar, a gente se desloca dentro da quadra com esse objetivo. Então, o que a gente diz, né, sobre essa ajuda? Todas as vezes que eu marco por zona, né, eu marco de acordo com os setores da quadra, eu preciso entender o seguinte: aquele setor pelo qual eu sou responsável, né, eu tenho que fazer tudo o que eu puder para defendê-lo, para evitar que a equipe adversária consiga realizar ali uma cesta, né? E eu não falo só do arremesso, não, eu falo da cesta mesmo, né? Por quê? Porque se ela está conseguindo fazer só o arremesso, ainda tá legal, eu posso me defender, mas imagina que ela tem sucesso nesse arremesso e converte a cesta, né? Já começou a ficar complicado para mim, por quê? Porque eu vou começar a perder o jogo. Eu começo a ficar em desvantagem no placar, né? Então, fazer essa ajuda, entender que, apesar do meu amigo que está naquele determinado setor ser o responsável por ele,
eu preciso ajudá-lo, eu posso ajudá-lo, eu devo ajudá-lo, porque nós temos o mesmo interesse. Qual é o mesmo interesse? Não permitir que o adversário marque o ponto, faça a cesta, seja superior. Então, essa ideia, né, de me doar para o time, essa ideia de me colocar à disposição do time para fazer o que é necessário ser feito para que eu tenha mais chance de chegar à vitória no jogo, é a parte mais importante do trabalho em equipe. É a hora que eu preciso trabalhar aí a parte psicológica dos meus atletas, né, para entender isso. E uma outra coisa que é muito importante, eu preciso abrir os olhos dos meus atletas, orientar os meus atletas em relação à maneira, né, como eles atuam, porque às vezes o amigo erra, tem uma falha na defesa, assim, coisa que é boba, mas ele falhou, né, num detalhe pequeno, e isso ocasionou o ponto do adversário. Qual é a reação normalmente? Eles se xingam, um briga com o outro, na hora, né? Isso é bom? Não, não é. Isso é ruim? Mas, né, eu preciso entender que essa reação de xingar, de falar e tudo mais, é uma reação que acontece naturalmente no calor do jogo e que, na verdade, o cara que reclamou, o jogador que reclamou, não tinha a intenção de, por exemplo, ofender o companheiro. Mas, às vezes, isso acontece, às vezes isso é fato. Então, eu tenho que preparar os meus atletas psicologicamente, eu tenho que conversar para que eles consigam ter a empatia de se colocar no lugar do outro e entender que ninguém está ali, né, com o objetivo de fazer um posicionamento errado, de errar uma defesa, de sofrer um gol, de não fazer nada pelo time. Não é esse o caminho, né? Não é essa a atitude esperada. Mas que erros acontecem, que falhas acontecem e que o time precisa estar muito coeso nas ações, nos pensamentos, nos objetivos, para que um possa ajudar o outro a melhorar, a evoluir. Tudo bem? Aí, olha lá, a defesa é um fundamento primordial para o sucesso de uma equipe de basquete. Treiná-la demanda muito mais do que treino de habilidade ou de fundamento específico. É necessário ter muita resistência e força dos membros inferiores. Assim, incluir em seus treinos exercícios para que preparem, né, fisicamente o seu aluno, o atleta, é fundamental para o sucesso defensivo da sua equipe. Por que ele está falando desse treinamento específico? Por causa dessa posição aqui, ó. Lembra da posição de base? Essa é uma posição que demanda muita força, muita atenção, muito desgaste físico. Então, como eu preciso estar nessa posição de expectativa, né, ou nessa posição, nessa postura individual, o tempo todo, né, tanto ofensivamente como defensivamente, então eu preciso desenvolver essa força específica, eu preciso dar dinamismo e continuidade no trabalho e observando, né, esse desenvolvimento técnico-tático. Eu sempre falei para os meus alunos assim, para os meus atletas assim, defesa é 80% de vontade, 20% de técnica. Por quê? Porque a movimentação é essa, o posicionamento é esse. A posição de expectativa é essa, é ruim, é chato, não dá para correr,
né? Não dá. Mas você sabia disso na hora que você veio treinar a defesa. Então, venha com vontade, venha com empenho, com interesse em melhorar e evoluir. Porque o resultado agradável, produtivo do jogo vai depender única e exclusivamente do que nós conseguimos desenvolver defensivamente. Então, o ataque depende muito mais da defesa do que a defesa do ataque. A defesa, vamos lembrar, é o lugar onde você, ao superar o seu adversário, você diminui, você inibe a autoestima desse adversário. Você vai minando essa autoestima. E ao minar a autoestima, você promove para você uma possibilidade de aumento, de melhoria da situação que você está tendo. Tudo bem? Tranquilo? É isso que eu tinha para falar hoje. Sou todo ouvidos para vocês, se tiverem dúvidas, quiserem comentar alguma coisa, falar, criticar, sinta-se à vontade. O Gabriel não está conseguindo entrar nas aulas, professor. Qual, Gabriel? O do 5º semestre. É mesmo? Mas nem com link assim? Nem com link. E depois, será que ele consegue assistir as que são gravadas? Vou ver com ele, porque ele falou que ele está conseguindo fazer o AVA e o desafio nota máxima, mas entrar nas aulas ele não tem conseguido. Caramba, que estranho. Mas eu tô explicando. Oi, quem chamou? É a Vi. Eu já falei isso e me chamou de Rosa umas 10 vezes. Ah, então, porque agora só que apareceu o seu nome, foi mal. Eu falei várias vezes, você falou, ficou me chamando de Rosa. Mas tudo bem, normal. Deixa eu te perguntar, eu não sei o rapaz aí que está tendo dificuldade, não tinha o link no AVA, às vezes ele estava procurando também. Hoje não estava. Então, pode ter sido isso. Hoje não apareceu, não. Não, eu mandei para ele o link que o professor mandou. Ah, tá. Mesmo assim ele não consegue entrar. Ah, tá. Professor, outra coisa, na próxima aula vai ser a última aula para a prova. Você vai dar uma revisão geral? Última prova já? Ué, não vai começar no dia 5, na outra semana? Abril já é prova. Meu Deus do céu, vocês estão me deixando em desespero. Para com isso. Deixa eu abrir o calendário aqui. Meu Deus, verdade, cara. Viu? O professor recebeu o trabalho de todos? Sim. Ó, vamos fazer o seguinte. Tem ainda um encontro, né? Que a gente vai ter que falar dele. Eu vou tentar montar uma aula assim um pouquinho mais resumidinha, mas daí eu vou precisar da colaboração de vocês para a gente conseguir fazer a revisão, fazer o seguinte, vocês assistirem, né, verem a web aula, dar uma olhada na web aula antes, para a gente poder ter como fala? Para eu conseguir ir mais rápido. Clareza de que vai falar. Com a matéria, para eu conseguir fazer a revisão. Só que daí a revisão ela tem que ser igual o esquema que a gente fez no semestre passado. Vocês vêm com as dúvidas. Não dá para eu pegar e começar a falar tudo porque o tempo não permite, né? Mas vocês vêm com as dúvidas de cada um dos encontros e a gente vai tirando as dúvidas e vai revendo. Pode ser assim? Professor, eu perguntei para o senhor se tinha passado trabalho. E o senhor falou que não. Tiago, se você viu o trabalho? Eu passei trabalho, Tiago? Que trabalho? Passou sim. Qual pra trabalho? gente enviar. De handball? Ou foi de basquete? Não, então é de ontem.
Esquece. É do Rasquinha, não é? De Não, dança? Não, é porque eu de tinha grupos matéria com o especiais. professor ontem. É que o Isso. Thiago, ele tem várias matérias, ele Nossa, confunde, meu Deus. ele é doidaço da ideia. Desculpa. Ele quebra Perdão. minhas Porque eu pernas. falei assim, mas eu falei com o professor sobre trabalho. Ele falou que não tinha passado. Não, Tiago. normal. Perdão, O Thiago sempre professor. faz isso, ele adora me sacanear. Só pra ficar Sacanear a gente também, né? Que a gente fica de cabelo em pé. deixa todo mundo desesperado. É. O Thiago é Professor. especialista em fazer isso. Oi, quem chamou? Eu, Isabela. Diga, Bela. Tem algum grupo também específico no WhatsApp em relação a essa aula? Porque eu também não estou. Aí, se alguém passa alguma coisa, às vezes não fico sabendo. Olha, O professor criou? eu? Não criou? Rasquinha. O Rasquinha que criou. Dorival. Nossa, Rasquinha que Ó, criou eu foi tenho do direto. Dorival. Eu tenho do Rasquinha. Tem do Ronaldo. Acho que o senhor também tem. eu não tenho grupo Não não, criou, nem. professor? Eu não, jamais. Eu corro de grupo igual o diabo corre da cruz. Eu não dou conta de grupo. Faz o seguinte, Aninha, você pode incluir a Isabela no seu grupo, daí ela recebe as informações do basquete através de você? Pode ser assim? Porque, ó, de verdade, se eu for tentar criar grupo, eu não vou dar conta, cara. Lá na Brincadeiras e Jogos, só para vocês terem ideia, só de divulgação de material eu tenho 58 grupos. Se eu criar mais um, eu vou ficar louco, mais louco. E não Uai, vou dar chega conta no de vocês. 60. Você é maluco, Thiago. Para não dar conta, você nem pense. Eu prefiro que vocês façam o grupo entre vocês. Aí eu vou falando com os representantes, e que até às vezes eu até esqueço quem é o representante. Todo dia eu tenho que abrir aqui e olhar a minha listinha, quem é o representante, para saber para quem eu mando. Eu tenho muito grupo também, hein? Eu tô nos 4 grupos aí. Então, você está em 4. Quer De trocar matéria. Grupo de matéria à noite, matéria de manhã. Você é fominha, quer estudar manhã, tarde e noite? Fala, Bela. E essa questão do trabalho aí que ele comentou dos grupos especiais foi aquele que a gente apresentou em sala? Que daí ele mandou para mim, o doidão. Ah, tá. Normal. Entendeu? E foi aquele lá da senhora que eu montei o treino, foi esse? Isso, é esse mesmo. Então tá ok. Isso. Também fiquei assustada aqui. Não se assuste. É que o Thiago, ele mandou para mim, né? Mas vocês fizeram a apresentação na hora, não tem problema, não precisava mandar, né? Tranquilo. É que eu não tava conseguindo entrar na primeira aula, entendeu? Então, daí ele acabou mandando para ficar na mesma sintonia que vocês, entendeu? Mas é só isso, pode ficar tranquilo. Fala, Pedrão. Professor, mas então não tem trabalho nem de hoje nem de amanhã, né? Não tem, cara. Tinha que ter, mas eu esqueci de mandar. Eu esqueci de pedir, entendeu? Relaxa, tá tudo bem. Aí, Ufa, obrigado aí, professor. Ajudou essa semana. Na semana que vem, eu tento montar alguma coisa para a gente fazer igual eu fiz no grupos especiais. Na hora da aula, algumas perguntas, eu faço perguntas pontuais para vocês, né? A pessoa responde e vai valendo essas notas da minha avaliação de sala. Então é importante vocês todos estarem aqui exatamente por isso. Tudo bem? Bacana, professor. Não tem grupo mesmo, não. Não tem. Por enquanto não, pelo amor de Deus. Oi, Isabela, você não tem o número do professor? Porque daí ela tirava a dúvida com o senhor. Pode ser, não, ela manda às vezes para mim. É que às vezes eu acabo demorando para responder para ela, né? Eu sou meio lerdinho. Porque tem 58 grupos. Que nem semana passada não consegui assistir a aula. Daí eu falei, professor, o senhor deu trabalho? Porque eu olhei no AVA, não tinha nada. E os outros todos deram. Sim. Daí menos o senhor. Daí eu falei, vou perguntar para ele. É que eu sou um anjo, né? Sabe como que é? Eu sou legal. Mas a gente precisa da pontuação, professor. Não, mas a gente faz de outra forma. Sim. Relax. Sim, tá bom? Obrigada. Então, beleza, meu povo. Beijo para vocês. Até amanhã. Tchau, professor. Até amanhã. Bom dia. Até segunda-feira. Falou, doidão. Até mais.